estamos dando seguimento, então, ao estudo do Apocalipse. A gente já viu a abertura dos 6 primeiros selos do livro da redenção humana. Depois João viu os eleitos, né? Aqueles que serão salvos. A gente falou sobre isso no último vídeo. E então, agora é a hora do 7º selo. Do primeiro selo ao 6º, a gente viu que é a história da humanidade, da encarnação de Jesus até o Renascimento, século XVIII. E então, o 7º selo, quando se abre, vem 7 anjos com 7 trombetas, que são as 7 trombetas da Revolução Industrial, que se deu aí, né, final do século XVIII, XIX, né? E, na verdade, hoje dizem várias revoluções industriais, né? A gente vai vendo que também ainda virão mais eventos no Apocalipse. Tudo isso está previsto e profetizado. Vamos ver a primeira trombeta. Caiu então sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 parte da terra se queimou, 1/3 das árvores se queimou e toda a vegetação verde se queimou. Esse aqui representa a degradação do reino vegetal que a gente promoveu, né, nesses séculos, né, destruindo as florestas tanto da Europa, né, e da Ásia, como também já das Américas, né, depois desse período. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue, pereceu 1/3 das criaturas que viviam no mar e 1/3 dos navios foi destruído. Aqui fala do mar, né, da destruição do ambiente marinho também, que a gente poluiu bastante o mar, temos muito plástico no mar e temos uma indústria de pesca assim muito destrutiva. Terceira trombeta. Caiu do céu uma grande estrela sobre a 1/3 parte dos rios e das fontes, de forma que muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. Quer dizer, mostrando a poluição das águas, né, que também é um processo que se deu nesse período. 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas foram atingidos, de modo que a 1/3 parte deles se ofuscou. O dia perdeu 1/3 de sua luz, bem como a noite. Aqui representa a poluição atmosférica, porque hoje a gente não pode mais ver o céu com brilho que via, né? A gente sabe disso, né? A quantidade de luz que a gente emana aqui artificialmente nos impede de enxergar o céu, né? As estrelas. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dali saiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, de forma que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante aos dos escorpiões. A estrela aqui representa os anjos, né? Então a estrela que havia caído sobre a terra é um anjo decaído, né? Um demônio, que ele então recebe a chave do abismo e o abre, e de lá sai uma fumaça como de uma fornalha, né? Essa fumaça se materializa aqui no nosso mundo como toda essa poluição que a gente tem, né? E no mundo espiritual é uma fumaça que se interpõe à nossa visão do sol, por isso obscurece o sol. Porque então, sobre aquela crina dos cavalos que a gente viu lá nos selos, né? O primeiro obscurecimento da humanidade com o Renascimento, agora um segundo obscurecimento com essa fumaça na Revolução Industrial. Então as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para que a gente alcance a compreensão e a união com o divino. A gente tem que aquele que está buscando, ele tem que estar caminhando no sentido contrário das tendências da humanidade. E essa que é a dificuldade, né? Que a gente tem que ficar contra todos. E da fumaça saíram gafanhotos, como que escorpiões, né? Que tinham caudas como escorpiões, que tinham esses ferrões, né? Que podiam atormentar os homens, mas não era permitido matar. João diz que naqueles dias os homens procurarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Eu vejo que esse trecho se relaciona à nossa medicina, sabe? Esses escorpiões com seus ferrões que
fazem a morte fugir de nós, né? Eu vejo um pouco esse aspecto que temos hoje em dia, assim, de uma medicina um pouco invasiva, no sentido de que não permite que a gente morra no momento em que Deus chama, né? Diz também que esses gafanhotos não danificavam a vegetação da terra, mas só aos homens. Que eu vejo aí aspectos aí da nossa agricultura. A gente tem essa agricultura que, no fundo, nos faz mal. E aí ele descreve esses gafanhotos com detalhes, que eu vou ler. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro, e suas faces eram como faces humanas. Tinham cabelos semelhantes aos cabelos das mulheres, dentes como de leão, couraças como de ferro, o ruído de suas asas era como de carros com muitos cavalos, correndo para o combate. Mais uma vez os cavalos aí do Apocalipse, né? Como a gente falou, que ele representa os ímpetos, né? A ação. Aqui a gente está com cavalos preparados para a batalha. Não consegue acalmar e silenciar. E tem tantos desejos que é um carro puxado por muitos cavalos. Sobre as suas cabeças parecia haver uma coroa. Que representa, claro, a realeza, mas parecia haver. A gente vai ver quando ele descreve seres realmente nobres. Ele não fala que parecia haver, ele fala havia. E as faces eram como faces humanas. A gente agora tem uma face humana, uma aparência de uma sociedade mais humana, mais igualitária, mas que a gente sabe que a escravidão continua existindo, a pobreza continua existindo, a injustiça continua existindo, né? Mas aparentemente a gente tem uma sociedade mais humana. Ele fala que tinham cabelos semelhantes aos das mulheres. Eu interpreto isso, assim, os cabelos das mulheres, eu penso cabelos longos, né, soltos, né, um pouco de rebeldia, de liberdade, né? Depois das revoluções, né, francesa e as revoluções da época do Renascimento, né? A gente ficou assim, sem autoridade, sem respeito à autoridade alguma. A gente não respeita mais a igreja, né? A igreja caiu do céu, as estrelas caíram do céu. Nem os reis que foram depostos, nem os professores, nem os pais, nem as mães. Uma cultura da irreverência, né? Que o João mais na frente fala que como rei tinham sobre si o anjo do abismo, o próprio demônio que abriu essa fumaça toda. É o único que reina sobre nós, já que destruímos todas as hierarquias que haviam sobre nós. Quer dizer, destruímos não, né? A gente inutilizou, mas elas continuam, espiritualmente continuam existindo. Nós estamos inseridos em uma hierarquia, sim. Deveríamos agradecer pelo fato de termos uma posição relativamente alta no mundo material, né? Frente aos reinos animal, vegetal, mineral, mas temos muitos seres acima de nós que devemos reverência, devemos respeito. Então precisamos caminhar na direção contrária. Temos que aprender a ser reverente e a reverenciar o Criador, porque sem reverenciá-lo, a gente não alcança os seus favores. E sem os seus favores, a gente não alcança nada. Esses gafanhotos tinham também couraças de ferro, né? Que mostra bem a nossa individualidade, né? O que marca muito a nossa sociedade, total individualidade. Por mais que se fale em coletivo e social, as pessoas vão ficando cada vez mais individualistas. A sexta trombeta fala do rio Eufrates. Bom, o rio Eufrates, só para explicar, ele é o rio lá da Mesopotâmia, né? Que banhava a cidade de Ur, onde nasceu Abraão. Então, no meu entender, o rio Eufrates representa as religiões abraâmicas, uma das três das principais religiões do mundo, né? Que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que vieram de Abraão. Porque muita gente não sabe, mas o islamismo ele é baseado na Bíblia, né? Ele é uma releitura da Bíblia. Então, a importância de Abraão, principalmente num livro que está falando sobre a espiritualidade da humanidade, Abraão é uma figura absolutamente central, importante. Libertaram os anjos que estavam presos no rio Eufrates para que matassem grande parte da população. Vejo que isso representa
enormes quantidades de guerras religiosas que a gente teve entre essas três religiões, né? Que ele chama de o enxofre, o fogo e a fumaça. E depois de tudo isso, diz que os seres humanos não se converteram de suas maldades, não deixaram as suas obras para adorar a Deus, que são as riquezas, que são os poderes mundanos aqui da nossa sociedade e tudo. E nem com todas essas trombetas nos flagelando, a gente entendeu. Essa foi a sexta trombeta. E antes de abrir a sétima trombeta, João vai tratar de um outro tema, que é de um anjo forte que pousa sobre a terra, entre o mar e a terra. Ele fala todo o capítulo 10 sobre isso e metade do capítulo 11 sobre duas testemunhas que eu creio que estão relacionadas a esse anjo forte também, que está ligado ao Daime, né? Então, no próximo vídeo nós vamos tratar sobre isso.